Sempre que o arquétipo se reveste de símbolos apropriados, ele toma o indivíduo de modo surpreendente, criando um estado que beira a possessão, cujas consequências podem ser incalculáveis. Carl Jung. No vídeo anterior, exploramos os arquétipos na psicologia junguiana. Falamos sobre o consciente, o inconsciente pessoal, o inconsciente coletivo e seus padrões universais. Também vimos a função desses arquétipos e seus exemplos mais comuns. Neste vídeo, vamos dar um passo adiante e entender por que ignorar o inconsciente não é apenas um erro, mas uma ameaça real, com consequências devastadoras. Por que esses conteúdos se tornam tão perigosos quando permanecem ocultos? O que acontece com aquilo que escolhemos ignorar em nós mesmos? Medos, traumas e impulsos reprimidos podem sabotar nossas relações ou até mesmo incendiar o ódio em toda uma sociedade. Iluminar as sombras não é apenas um ato egoísta de autoconhecimento, mas uma questão de sobrevivência psicológica e social. Imagine que dentro de você há um grande portão. De um lado, a luz da consciência. Do outro, as sombras do esquecimento. Mas alguém guarda essas chaves. Alguém decide o que entra e o que fica. Para entender o inconsciente, primeiro precisamos conhecer quem vigia esse limiar. No centro do campo consciente está o ego, nossa identidade racional. A parte de nós que organiza pensamentos e experiências, construindo a ideia de quem somos. Ele atua como guardião, filtrando o que será admitido à consciência, preservando a coerência e a continuidade da nossa identidade. O ego e o inconsciente são dois fatores que estão em relação recíproca e constantemente influenciam um ao outro. Mas para nos proteger, o ego ergue fronteiras que podem se tornar rígidas, acumulando conteúdos reprimidos que mais tarde emergem como conflitos internos ou sintomas fora de nosso controle. É como quando insistimos dizendo, não ligo para isso, ou isso não me afeta. Enquanto por dentro, acumulamos ressentimento ou medo. Neste ponto, você pode estar se perguntando, para onde vai o que é recusado pelo ego? A verdade é que nada se perde, apenas muda de forma, e isso pode ser perigoso. O inconsciente pessoal não é um arquivo morto, mas um sistema dinâmico. Nele, os conteúdos esquecidos ou reprimidos se agrupam no que chamamos de complexos, núcleos emocionais que parecem ter vida própria. Jung não foi o primeiro a falar disso. Freud via neles o resultado de experiências traumáticas na infância. Mas Jung ampliou essa visão, mostrando que eles têm raízes muito mais profundas, nos padrões universais do inconsciente coletivo. Um complexo é uma imagem psíquica dotada de intensa carga emocional, que está parcialmente ou totalmente fora do controle consciente. Carl Jung. É como quando você se irrita de forma desproporcional porque alguém tocou num ponto sensível que você evita encarar, ou aquele ciúme incontrolável, mesmo tentando se convencer de que confia totalmente. Um complexo não é apenas uma lembrança dolorosa. É como uma personalidade interior com vontade própria. Ele nos domina, distorce nossas emoções e pensamentos, interfere em nossas escolhas. Ignorá-lo não é uma opção. Ignorar os conteúdos do inconsciente não os faz desaparecer. Ao contrário, eles continuam ativos, influenciando nossas decisões e emoções sem que percebamos. Quando reprimidos ou rejeitados, tornam-se autônomos, agindo de forma independente, gerando tensões internas que se manifestam como explosões emocionais, sintomas neuróticos ou reações desproporcionais. Negar a existência do inconsciente significa conceder-lhe poder sobre nós. Pense um pouco.
Você já tentou engolir o que sente para manter a paz? Enterrou problemas de um relacionamento para evitar conflito? Ou suportou calado no trabalho até explodir numa discussão? Esse é o preço de ignorar o que vive no escuro. Mas o perigo não se limita ao indivíduo. Jung alertava que essas forças reprimidas podem transbordar para o coletivo, moldando comportamentos sociais de maneira destrutiva. Quando não reconhecemos o que nos habita, projetamos nossos medos e impulsos nos outros, alimentando a desconfiança, hostilidade e divisão. Mas que forma tomam esses conteúdos quando ignorados? A manifestação mais conhecida e perigosa é o que Jung chamou de sombra. A sombra é composta por tudo aquilo que não aceitamos em nós mesmos. Defeitos, impulsos, medos e ideias que julgamos inaceitáveis ou vergonhosas. Ela não é algo externo. É parte viva da nossa psique, formada por conteúdos que reprimimos para proteger nossa autoimagem. O problema não está em ter uma sombra. Ela é comum a todos. O verdadeiro perigo está em não reconhecê-la. Todo mundo carrega uma sombra, e quanto menos ela estiver incorporada na vida consciente do indivíduo, mais negra e densa ela será. Carl Jung. Sem consciência, o conteúdo reprimido procura saídas tortuosas, infiltrando-se em nossos julgamentos, reações e relacionamentos, gerando medo, ódio ou hostilidade sem causa aparente. Você já sentiu raiva de alguém sem motivo? Esta pessoa simplesmente te irrita? Pode ser que ela esteja apenas espelhando algo que você não aceita em si mesmo. Aquilo que condenamos no outro pode ser o reflexo exato do que renegamos em nós. A sombra não desaparece quando a ignoramos. Ela busca caminhos para agir, e um dos mais tortuosos é a projeção. A projeção é o mecanismo pelo qual jogamos para fora aquilo que não suportamos admitir em nós mesmos. É mais fácil acusar o outro de agressividade, vaidade ou inveja do que reconhecer essas tendências em nosso próprio coração. Essa dinâmica vai muito além de conflitos pessoais. Projeções se espalham socialmente, alimentando preconceitos, divisões e hostilidades entre grupos, nações e ideologias. O inconsciente coletivo não apenas liga os indivíduos, mas também os prende em ilusões perigosas. Movimentos de massa, fanatismos e guerras muitas vezes nascem da recusa de uma cultura ou civilização em confrontar sua própria sombra coletiva, criando inimigos simbólicos externos. Jung comparava esses surtos coletivos a uma espécie de psicose social. Pessoas agindo como uma única entidade, tomadas por imagens arquetípicas e impulsos irracionais. É assustador pensar que o homem também tenha um lado sombrio. Deixe essas criaturas inofensivas formarem uma massa, e daí surge um monstro furioso. Ele via nos grandes conflitos do século XX o resultado desse processo em escala histórica, culturas inteiras projetando sua própria sombra de forma devastadora. Mas não precisamos ir tão longe. Basta olhar ao nosso redor. Polarização política, intolerância religiosa, a toxicidade das redes sociais, violência gratuita travestida de moralidade. Esses exemplos nos mostram o imenso custo de ignorar nossa sombra. O que nos leva a uma pergunta urgente: como quebrar esse ciclo destrutivo? Para Jung, a solução não está em eliminar o inconsciente, o que na verdade é impossível, mas em integrá-lo de forma inteligente e responsável, num processo que ele chamou de individuação. Para o bem da estabilidade mental e saúde fisiológica, o inconsciente e o consciente devem ser integrados. Carl Jung. No próximo vídeo,
vamos entender o processo de individuação, um caminho para nos tornarmos inteiros, livres e reconciliados com nossa totalidade. Uma jornada exigente, mas essencial para quem quer viver com mais consciência, liberdade e humanidade. Gostou deste vídeo? Deixe seu like, compartilhe sua reflexão nos comentários e inscreva-se no canal. Para se aprofundar no tema, confira os links dos livros na descrição. Ao comprar por eles, você apoia o crescimento do canal e nos ajuda a continuar espalhando boas ideias.